tudo bem? Espero que sim. Espero que se encontrem bem e felizes. Hoje vamos já para a 7ª lição sobre o livro de Atos. Uau! Já aprendemos tantas coisas sobre Jesus, o Espírito Santo, os apóstolos e o início da Igreja. Uau! Tantas coisas que nós temos a aprender acerca de Jesus. É maravilhoso. E por falar nisso, na semana passada aprendemos sobre alguém que foi transformado. Quem foi? Lembram-se? Saulo, isso mesmo! Saulo foi transformado. E como é que ele mudou? Também conseguem lembrar-se? Sim? Muito bem. Ele foi mudado porque parou de perseguir os crentes, os cristãos, e passou a contar às outras pessoas as boas novas acerca de Jesus. Mas quem é que fez esta transformação? Quem terá sido? Exatamente, foi Deus, porque Deus tem todo o poder para transformar o nosso coração. Ele deixou de ser o Saulo para passar a ser Paulo. Paulo com um novo coração. E hoje vamos ver outra história maravilhosa e descobrir que as boas notícias acerca de Jesus são para todos. São para toda a gente, todas as pessoas. E eu tenho uma perguntinha antes de começarmos a lição. Tu gostas de chocolate? Sim ou não? Em casa, todos gostam de chocolate? Ou alguns nem por isso? Sabem? Quando nós fazemos esta pergunta, às vezes achamos que toda a gente vai gritar: sim, eu gosto de chocolate, eu quero chocolate. Mas não é bem assim. Existem pessoas que não gostam de chocolate. Eu não gosto de chocolate branco, por exemplo. É normal haver diferenças entre as pessoas. E se nós pensarmos bem, nós descobrimos que existem muito mais diferenças entre as pessoas. As pessoas são diferentes. Existem grupos de pessoas diferentes. E na história bíblica verdadeira de hoje, nós conheceremos um homem que Pedro não esperava que ele fosse escolhido por Deus. Pedro aprendeu uma coisa sobre quem Deus escolhe. Uma coisa maravilhosa. Então, durante a lição de hoje, eu vou pedir-vos que vocês estejam muito atentos e que tentem descobrir a resposta a estas duas questões que eu vos vou colocar. Primeira, quem é que Pedro pensava que nunca poderia ser escolhido? E a segunda, o que é que Deus usou para mostrar a Pedro que ele estava errado? Ok? Pensem nestas duas questões e tentem responder ao longo desta lição. Esta história que vos vou contar, ela está descrita em Atos, tal como vocês já devem esperar, e encontra-se no capítulo 10 e do versículo 1 ao versículo 48. E a história verdadeira de hoje passou-se em 2 lugares diferentes. Passou-se em Jope, esta cidade aqui, e passou-se em Cesareia, a cerca de 50 km a norte de Jope. Em Jope vivia Pedro, o apóstolo de Jesus, judeu, que procurava fazer a vontade de Deus em tudo, incluindo não se aproximar das coisas impuras para os judeus. Já em Cesareia vivia um centurião chamado Cornélio. Cornélio era um oficial romano. Ele era bom, temia a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava, mas não era salvo. Os seus pecados não tinham sido perdoados. Era considerado, por isso, um homem impuro. Não era judeu. 2 lugares e 2 homens tão diferentes. Pedro e Cornélio. Certo dia, Deus enviou um anjo a Cornélio.
para lhe dizer que Deus estava feliz com as coisas que ele tinha feito e que ele deveria enviar mensageiros a Jope para chamar Pedro, porque Cornélio precisava ouvir a mensagem sobre Jesus. As coisas que ele tinha feito eram mesmo boas, mas não eram suficientes para o salvar. E assim fez Cornélio. Cornélio enviou 3 homens a Jope, 3 dos seus amigos. Enquanto estes faziam o caminho até lá, Pedro subiu até ao eirado da casa onde vivia. E ali Deus enviou uma visão a Pedro. E sabem o que aconteceu? Pedro, enquanto orava, viu a descer do céu como que um lençol. E lá dentro tinha algumas coisas que nós vamos descobrir. Dentro do lençol estavam vários animais. E ele ouvia uma voz que dizia: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Mas Pedro respondeu: "Não, Senhor, porque nunca comi nada impuro." E aconteceu isto 3 vezes. E o lençol subiu novamente ao céu. Estava Pedro ainda perplexo a pensar aquilo que significava esta visão, e chegaram os homens à sua porta. Nesse instante, o Espírito falou a Pedro: "Estão à tua porta uns homens que te procuram. Desce e vai com eles. Não duvides, porque eu os enviei." Então Pedro ouve. E Pedro desce e pergunta: "Sou eu a quem buscais?" E os homens explicam a Pedro tudo o que se tinha passado e que tinha sido Cornélio a enviá-los e que queriam que ele fosse com eles até Cesareia para visitar Cornélio. E no dia seguinte, Pedro, com alguns dos seus amigos, e com os homens que Cornélio tinha enviado, foram até Cesareia. Quando lá chegaram, Cornélio estava à espera deles, com a família e amigos mais próximos. Havia muita gente. E Pedro, entrando na casa de Cornélio, disse: "Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus mostrou-me que eu não deveria considerar nenhum homem impuro. Vim quando me chamaste. Por que razão o fizeste?" perguntou Pedro a Cornélio. E Cornélio explicou a visão que tinha tido e o que o anjo lhe disse, pedindo-lhe que lhe falassem as boas novas acerca de Jesus. Eles queriam ouvir. E Pedro esclareceu o que aprendeu: que Deus não discrimina ninguém, não tem favoritismo. Deus ama a todos, até mesmo as pessoas não judias.
Ele agora compreendia que toda a gente precisa ouvir o mesmo Evangelho. Todos precisam saber que Jesus provou que era o Rei prometido de Deus. E que durante a sua vida ele provou isto mesmo. Todos precisam saber que Jesus morreu e ressuscitou e que Jesus voltará novamente para julgar. Então, devemos dizer a toda a gente que se arrependam e que podem ser perdoados por Ele. Ainda estava Pedro a falar sobre Jesus e as suas maravilhosas boas notícias e o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e toda a sua casa. Todas as pessoas que estavam a ouvir a palavra receberam o Espírito Santo e começaram a falar línguas, tal como no dia de Pentecostes. E todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Uau! Cornélio e a sua casa tornaram-se cristãos. Pedro pensava que Cornélio estava fora da família de Deus e nunca tinha pensado propriamente em partilhar as boas notícias com pessoas que não faziam parte do povo judeu. Mas, de facto, as boas notícias também são para as pessoas que não pertencem ao povo judeu. Deus mostrou-lhe através daquele lençol com os animais, puros e impuros, que Deus é poderoso para tornar coisas impuras, pessoas impuras, em algo puro, porque Deus é poderoso. E quantas vezes nós não achamos que aquela pessoa não precisa de ouvir as boas novas acerca de Jesus? Já pensaste em alguma pessoa assim? Já achaste isso sobre alguém? E pensamos isto apenas porque olhamos ou achamos e pensamos algo que muitas vezes não corresponde à realidade. E olhamos e pensamos, aquele é muito mau para ouvir acerca de Jesus. Aquele é muito bom e nem precisa de ouvir acerca de Jesus. Aquele é muito pobre. O outro é muito rico. O outro é muito velho. E o outro é muito novo. O outro tem vícios esquisitos. Tem vícios maus. O outro veste-se de maneira esquisita. Aquele tem uma maneira diferente de viver. E o outro ainda tem uma religião diferente da nossa. Ou então, ainda aquele que eu conheço que é de uma raça diferente. E se nós pensarmos, há sempre tantos motivos, tantas razões para nós acharmos que as pessoas não precisam de ouvir o Evangelho, não precisam de ouvir as boas novas acerca de Jesus. Mas Deus mostrou-nos a nós, hoje, aquilo que mostrou a Pedro naquela altura. Mostrou-nos que as boas notícias de Jesus são para todos e que ninguém deve ser impedido de ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. E agora, depois de ouvirmos esta lição, conseguimos perceber melhor o nosso versículo. E o nosso versículo que diz que e acontecerá que todas as pessoas, até aquelas que nós achamos, aquele colega é tão mau para mim lá na escola, ele não faz sentido ele ouvir acerca de Jesus. Mas até ele está incluído neste todo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Todo inclui todas estas pessoas. E olha, vamos orar. E eu convido-te a ti, a cada um de vocês, para orarem por aquela pessoa que vos veio à mente quando eu falei destas características. Aquela pessoa que vocês acham que de facto não se enquadra naquilo que nós achamos que é a família de Deus. Ora por essa pessoa. Pede ao Senhor por ela
que Ele transforme a sua vida e que te capacite para lhe poderes falar acerca das boas novas acerca de Jesus. Deus faz a diferença. Deus transforma. Deus transformou Cornélio e a sua casa, tornou-os cristãos. Deus faz a diferença na vida de cada um de nós. Então, vamos fechar os olhos e vamos orar. Deus querido, obrigada pelo teu amor por nós. Obrigada por tu nos amas a todos. Obrigada por tu não te importas só com o povo judeu, mas importas-te com todas as pessoas que existem neste mundo. Obrigada porque tu estás pronto a amar-nos, pronto a salvar-nos. Obrigada porque Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou e pode hoje perdoar os nossos pecados, Senhor. Obrigado. Dá-nos ousadia e coragem para conseguirmos falar aos nossos amigos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E é fantástico realmente aquilo que Deus faz na nossa vida. E já sabem que a seguir, na descrição do vídeo, tem mais atividades para poderem continuar a estudar esta maravilhosa lição, continuarem a descobrir a forma como Deus transforma a nossa vida e transformou a vida de todas as personagens bíblicas que nós temos estudado. Por isso, um beijinho e até breve.